Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de análise técnica aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Fábio. Aqui no canal eu falo muito sobre trade sistemático. Normalmente eu trago sistemas de trade e trago também as estatísticas para ver se aquele sistema funciona, se ele é comprovadamente bom. Nesse tipo de vídeo aqui, no vídeo de hoje, eu gosto de falar sobre análise técnica, sobre o que está acontecendo no gráfico nesse momento. Então toda segunda-feira eu trago um vídeo desse tipo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixa seu like, vamos trocar uma ideia nos comentários, beleza? Vamos para o gráfico do Bitcoin direto aqui. Então eu vou colocar a tela, olha só. Então eu estou no gráfico do Bitcoin 12 horas, né? No vídeo da última segunda-feira, onde eu fiz essa análise também, a gente estava nesse candle aqui, se eu não me engano. A gente estava nesse candle aqui, ó, no primeiro candle de 12 horas da segunda-feira, né? Nesse candle que a gente estava quando eu fiz a live. Na live eu comentei com vocês que eu achava que a probabilidade maior era de a gente voltar a testar esse suporte aqui dos 25 mil, né? Por que eu achava isso? Porque a gente tinha muita confluência aqui, tinha muita resistência nessa região. Além da linha de tendência de baixa, a gente tinha também várias médias importantes, né? A média de 50 dias estava nessa região, a média de 8 semanas estava nessa região, a média de 200 semanas estava nessa região, a média de 21 dias estava nessa região, enfim, tinha muita confluência para o preço cair, né? Para o preço bater e segurar e cair, né? Não foi o que aconteceu, né? O preço conseguiu romper tudo isso e agora está lá em cima, né? O horizonte aqui é bonito, a gente já vai conversar um pouco sobre o que pode acontecer daqui para frente. Agora com relação ao que aconteceu aqui no rompimento, né? O preço, né? Agora eu vou mostrar para vocês por que eu gosto do gráfico de 12 horas, né? O gráfico de 12 horas ele dá mais oportunidade para a gente, na minha opinião. Aqui você pode ver que ele rompeu, né? Ele estava aqui tentando romper, chegou a romper aqui e fez um candlezinho de indecisão, né? Por que um candle de indecisão? Porque é um candle de baixa volatilidade, com uma sombra para cima, praticamente igual a sombra para baixo, né? Um candle de indecisão, um doji, um inside bar, chame como quiser, né? Mas é um candle que indica indecisão do price action, né? Como a gente opera esse tipo de candle? No rompimento. Então rompeu para cima, entra no long, rompeu para baixo, entra no short, né? Esse caso aqui entraria no short para buscar esse suporte aqui embaixo, mas aqui ele rompeu para cima, né? Entrando aqui, dando uma entrada long aqui nessa região aqui dos 27.200, né? Esse trade chegou a bater aqui 15%, quase 16%, né? E agora estaria com 12%, né? Eu já teria feito parcial aqui se eu tivesse entrado nesse trade, tá? Não estou conseguindo operar muito na mão ultimamente, pessoal, porque eu estou com... Para quem não sabe, né? Eu sou programador, faço muito bot de trade para cliente como freelancer, né? Faço muita sala de sinais. Enfim, essas semanas estou com muito serviço aqui, então não tá sobrando tempo para operar na mão. Eu estou operando só com os meus bots automáticos, né? Então essa entrada que eu não peguei por conta disso, né? Talvez algum bot meu tenha pegado, eu não parei para ver, né? Agora, o que a gente pode esperar do preço na onde ele está agora, né? Agora o preço ele está numa região aqui, né? Testando o topo anterior, né? O topo aqui dos 31 mil, 31.500, né? 31 mil e pouquinho aqui. Estamos nessa região de novo, né? Então, o que pode acontecer agora? Se a gente romper, isso aqui vai ser muito bullish. Eu acho que talvez a gente já possa até dizer que voltou o bull run, né? Se caso a gente rompa isso aqui com força de novo, eu acho que daria para a gente buscar os 38, 40 mil dólares fácil, caso a gente rompa isso aqui. Mas se a gente não romper, vai ficar um pouco feio, porque vai fazer um topo duplo, né? E topo duplo a gente sabe a reversão de tendência, né? Então, seria um ponto de reversão para a gente vir buscar no mínimo os 25 mil aqui de novo, eu acho, na minha opinião, tá? Até porque as médias, né? Se a gente pega aqui a média de 200 dias... Olha só, a média de 200 dias aqui, né, ela está cada vez mais próxima dessa região de resistência, né? Então se a gente não consegue, dessa região de suporte, perdão. Então se a gente não conseguir romper, a gente vier a cair aqui, primeiro a gente vai testar os 28 mil aqui, depois a gente pode vir buscar aqui essa região de suporte dos 25, que provavelmente a média de 200 vai estar perto disso, né? Vai estar perto disso aqui. Então é o que eu acho que pode acontecer nesse momento, né? Além dele estar nessa região de topo, né? A gente está na mesma região dessa resistência verde aqui. Por quê? Né? Se eu desenhei essa resistência em 28, por que eu posso dizer que a gente está na mesma resistência? Porque essas resistências, né, suporte e resistências, eles são elásticos, né? Se a gente pega essa linha verde, eu tracei ela bem nas mínimas aqui, bem na região inferior dessa resistência, né? Mas a resistência em si, ela é bem elástica, né? Se a gente pega, ela é toda uma região, né? Então, olha, só vamos traçar um canalzinho aqui. Tudo isso aqui, né, a gente pode dizer que é uma região de resistência. O preço pode ficar lateralizando dentro disso por muito tempo, né? Olha só, então se a gente vê aqui, ó, o preço, quando ele caiu aqui, ele ficou dentro dessa região várias vezes, né? A gente pode jogar isso aqui até mais para cima, né? Até os 34 mil, se for ver, né? Esse retângulo aqui. A gente poderia jogar até aqui os 34 mil, mais ou menos, né?
Ó, aqui, bateu aqui também, aqui teve toda essa região de lateralização. Enfim, a gente está numa região aqui de muita confluência, né? Muitas vezes o price action bateu e parou nessa região, né? Seja quando ele caiu, seja quando ele subiu, né? Então a gente está nessa região de novo, né? Eu acho interessante aqui a gente ficar de olho para ver se ele vai romper esses 31, 32 mil aqui, para ver se ele vai passar desse topo, fazer um topo mais alto pelo menos, né? Interessante ele fazer um topo mais alto. Para a gente buscar os 38, 40 mil dólares e aí, quem sabe já esperar o próximo bull run, né? Eu acho que a gente está num momento de acumular muito, né? Para quem gosta de fazer DCA, é um momento de acumular muito. O momento de acumular muito já passou, né? O momento de acumular muito está acontecendo desde o ano passado, aqui de junho, praticamente um ano, né? Mas eu acho que a gente ainda está em tempo de continuar acumulando aqui nessa região dos 30 mil dólares, né? Eu acho que essa região vai ser um preço muito barato para o futuro do Bitcoin, na minha opinião, né? Eu não estou completamente bullish ainda, né? Não estou completamente bullish. Meus sistemas de trade operam tanto para cima quanto para baixo. Eu estou mais preocupado agora em fazer meu DCA com o máximo possível, né? Comprar o máximo que eu consigo comprar nessa região. Se continuar caindo, comprar mais, né? Para acumular para o próximo bull run, né? Beleza, então isso aqui é o que eu vejo para o Bitcoin. Uma coisa interessante que eu queria mostrar para vocês também é com relação ao gráfico mensal. Então eu vou colocar aqui a BLX e vou colocar o gráfico mensal aqui para vocês verem o que está acontecendo, né? No 12 horas, no diário, a gente vê muita coisa, né? E deixa eu tirar as médias. Olha no mensal que interessante. Então esse gráfico do BLX é o gráfico de todo o histórico do Bitcoin. Se a gente vê desde o início, né, os bear markets do Bitcoin, ó, ele cai e sobe de uma vez, né? Faz alguns pullbackzinhos aqui, uns pivôs de alta no mensal, sobe de uma vez, né? Aqui também bear market, quando começa a subir, sobe de uma vez, né? A única vez que isso não aconteceu foi no Covid, né? E eu acho que foi justamente por conta do Covid que a gente teve meio que um reteste de fundo, né? Normalmente ele não fica retestando o fundo no Bitcoin, né? No bull run, né? Então talvez se não fosse o Covid, o bull run aqui de 2020, né, 2019, poderia ter começado aqui em 2019 e ido direto, né? Sem parar aqui no Covid em março de 2020, né? Então agora, eu acho que a gente não tem por que esperar um comportamento igual ao do bull run passado, porque isso aqui foi uma exceção, né? Isso aqui não foi uma coisa normal do mercado, né? Então, a menos que aconteça alguma coisa anormal novamente, eu não sei se a gente volta a testar fundo, né? Não sei se a gente vai voltar para testar o fundo anterior aqui. Só uma ideia aqui que eu estava vendo quando eu estava analisando o gráfico mensal, né? E se a gente vê tudo que está acontecendo ultimamente, né? Ó, a gente vem subindo com muita força e a gente está fazendo nada mais do que um pivô de alta, né? A gente está fazendo um pivô de alta no mensal aqui. Então, isso também pode ser muito bullish, né? Pode ser muito bullish aqui para a gente para os próximos dias, né? Vamos ver o que vai acontecer com tudo que tem para acontecer na economia, né? Se o mercado vai continuar subindo, se os Estados Unidos finalmente vai entrar em recessão ou não, né? Enfim, tem muita coisa para acontecer. Isso é o que o gráfico vem mostrando para mim. Vocês podem estar... eu estou muito indeciso, tá? Vocês podem estar sentindo isso no vídeo. Eu não tenho muita certeza se a gente vai ter bull run, se a gente vai ter bear market. E a única coisa que eu quero é estar preparado, né? Eu quero estar preparado para o que vier a acontecer e não perder as oportunidades, né? Não perder oportunidade, porque isso é o mais importante, né? A gente tem que saber identificar a oportunidade e arriscar, né? Entrar com nossa gestão de risco, arriscar no sentido que a gente acha que vai ser o de maior probabilidade, tá bom? Eu já estou aqui com 9 minutos de vídeo, né? Vamos encerrar essa análise do Bitcoin por aqui. Perdão, quero fazer um comentário a mais aqui. Tem um indicador aqui que eu fiz, esse trade sistemático níveis, né? Esse níveis aqui, ele mostra pra gente níveis de aporte no Bitcoin. Então, deixa eu colocar o diário aqui. Ó. Ele mostra pra gente todo o histórico do gráfico quando o Bitcoin veio buscar os níveis inferiores, né? Então, quando a gente está em bull run, a gente fica nos níveis azuis aqui, né? Dos azuis para o vermelho aqui, né? Às vezes o topo passa do vermelho e tal. Quando a gente vem para bear market, a gente atinge aqui os níveis verdes, né? E aqui os níveis verdes eu considero que são os níveis os melhores níveis para aportar, né? Se a gente pega o preço agora, nesse bull run atual, ó, esse aqui foi o Covid, né? Ó, veio aqui para o nível verde. Pode ver que dificilmente ele vem para o último nível, né? Ele fica aqui, entra no segundo, fica no terceiro, né?
Aqui no Covid também entrou no segundo, veio para o terceiro. Então são os melhores níveis para comprar, né? E aqui, se a gente vê, ele veio aqui para o segundo nível, ficou muito tempo no segundo nível aqui, no terceiro ele não ficou tanto, né? E agora a gente está entrando para o quinto nível aqui agora. Então eu acho que aqui nos níveis, até aqui a metade mais ou menos, né? A metade dos níveis azuis aqui, que aqui no caso seria o 34 mil, 35 mil, né? Pode ver como 40 mil aqui. São os melhores níveis para a gente aportar, né? Daqui para cima, eu acho que já não vale a pena a gente ficar comprando muito Bitcoin, não. Então, a gente tem que aproveitar o momento enquanto o Bitcoin estiver nessa região, até ele subir aqui para os 40, entrar aqui no sexto nível, né? Ou se ele voltar a cair para o segundo ou terceiro nível, também aproveitar para comprar, né? Então, é um indicador que eu fiz pensando assim no longo prazo, para a gente identificar pontos de compra e venda, né? Eu penso em começar a vender, a descascar a posição de Bitcoin, quando a gente começar a entrar para os níveis aqui de cima, o vermelho, o roxo, o azul aqui em cima, né? O último nível azul, primeiro nível vermelho, né? Começar a descascar a posição aqui, se é que ele vai chegar aqui. Ó, aqui a gente já está falando de 56 mil, 60 mil, né? 70 mil, 83 mil. E o último nível está em 95 mil. Nesse momento, né? Lógico que se o preço começar a subir, os níveis vão começar a apontar para cima aqui. Então pode chegar até a 160 mil. Enfim, mas aqui eu fiz esse indicador, eu queria mostrar para vocês a região que a gente está no contexto dele, né? Então, segundo esse indicador, os melhores momentos de aportar já passaram, né? E agora a gente ainda está numa região boa de aporte, né? Para a gente poder aproveitar o próximo bull run, né? Então, só queria mostrar isso para vocês. Esse indicador está disponível para quem é assinante dos meus indicadores, tá? Então, se você quiser assinar, é só você entrar no sotrade.top. Você pode, inclusive, aqui testar se você quiser, né? Se você responde esse formulário aqui, você recebe os indicadores para testar por 3 dias, né? Caso você queira testar antes de comprar, se você decidir assinar aqui, você pode escolher o plano aqui para você assinar, tá? No semestral e no anual você tem desconto, né? Caso você decida por eles. Beleza? Então, muito obrigado para quem viu até aqui. Esse aqui foi um vídeo de análise, né? Mais para até para mim mesmo, criar um contexto na minha cabeça do que tem acontecido. O mercado está um pouco volátil demais ultimamente, mas a gente tem que estar atento. Vocês viram ali que até nesse rompimento explosivo que o Bitcoin deu, o gráfico deu oportunidade para a gente fazer uma entrada. Então, fiquem de olho, né? E não percam, né? Não percam as oportunidades aí que o Bitcoin dá para a gente, beleza? Muito obrigado para quem viu até aqui, um abraço e até a próxima.